Sabe, existe uma jornada bem silenciosa que muita gente percorre. Ela começa com aquela mente inquieta da ansiedade, sabe? Depois, avança para uma exaustão que, nossa, nenhuma noite de sono parece curar. E acaba numa sensação paralisante de incapacidade. Vamos tentar entender direitinho como esse processo todo se desenrola e como ele mexe com a percepção que a gente tem da gente mesmo. Olha, essa frase, ela resume tudo, né? O esgotamento do qual a gente está falando aqui não é físico. É um desgaste que acontece por dentro, uma fadiga na mente que ninguém de fora vê, mas que quem sente carrega para todo lugar o tempo todo. A raiz desse esgotamento muitas vezes não está num grande acontecimento, não. Está no próprio ritmo da vida moderna. O ponto de partida é uma mente que simplesmente parece que não tem mais permissão para parar. Pensa bem. Todo dia, a mente processa um volume gigantesco de estímulos. É a roupa para escolher, a música para ouvir, a mensagem que precisa responder, a notificação que não para de piscar. Cada uma dessas microdecisões exige um pedacinho da nossa energia mental. Sozinhas elas parecem inofensivas, mas quando a gente soma tudo isso, o resultado é uma sobrecarga que não dá trégua. A nossa mente começa a funcionar, sabe como? Como um computador com programas demais abertos ao mesmo tempo. Ele fica lento, superaquece, trava. Esse processamento contínuo de informações, mesmo as mais bobas, vai esgotando os recursos cognitivos e, com o tempo, isso leva a uma fadiga que vira crônica. E essa sobrecarga contínua acaba nos levando a um ponto de virada, um ponto onde o cansaço comum se transforma em algo bem mais profundo. E é aqui que a gente precisa entender a diferença crucial entre fadiga e esgotamento psíquico. O cansaço comum, a gente descansa e ele vai embora. Agora, a exaustão psíquica, não. É um esgotamento lá no fundo da energia mental e emocional. A pessoa dorme por horas, mas acorda com a mesma sensação de peso, sabe? Como se o simples fato de existir já exigisse um esforço enorme. É um cansaço que parece que está na alma. E essa sensação toda tem uma base física, viu? O nosso cérebro consome mais ou menos 25% da energia do corpo. Então, uma mente que está o tempo todo ocupada com preocupações, com estímulos, ela está literalmente drenando essa reserva de energia. Isso explica por que a exaustão parece ser tão profunda. Essa metáfora é perfeita para descrever a sensação de futilidade. Tentar se concentrar ou ser produtivo quando se está em estado de exaustão mental é um esforço que não leva a lugar nenhum. Gasta-se uma energia tremenda para insistir na tarefa, mas a mente simplesmente não responde. E isso só aprofunda ainda mais o esgotamento. E para completar esse quadro de exaustão, a gente ainda soma um acelerador muito poderoso: a ansiedade. E olha, longe de ser um estado passivo, a ansiedade é um trabalho mental intenso, invisível. É como um motor interno que nunca desliga e que consome uma quantidade imensa de energia. Funciona mais ou menos assim: um problema é identificado, seja ele real ou imaginário. A mente ansiosa, na mesma hora, dá um salto lá para o futuro. E lá na frente, ela começa a simular todos os piores cenários possíveis. A ansiedade surge como uma tentativa de se defender dessas ameaças futuras, mantendo o cérebro num estado de alerta constante. É um trabalho que não para. O resultado de todo esse mecanismo é a preocupação crônica. A mente fica simplesmente inundada por hipóteses, por e se's, criando um caos interno que não deixa espaço para mais nada e que rouba toda a atenção do presente. Bem, quando a mente já está exausta e a ansiedade consumiu toda a energia, uma consequência é quase inevitável. A percepção sobre a própria competência começa a se distorcer. Tarefas que eram simples, de repente parecem montanhas. É uma coisa muito comum no dia a dia. A pessoa está na sala e lembra que precisa pegar algo no quarto. Mas no caminho até lá, a mente, ocupada com 1000 outros pensamentos, simplesmente esquece o que ia buscar. Essa falha, que parece tão pequena, quando começa a se repetir, vai minando a confiança na própria capacidade mental. Esse relato mostra bem o impacto emocional profundo disso tudo. A exaustão gera uma desconfiança persistente em si, uma desconfiança que não se baseia na realidade. Mesmo quando tudo aponta para o sucesso, a sensação interna é de que uma falha é iminente. É exatamente assim que se forma um ciclo bem perigoso. A exaustão, a ansiedade e essa sensação de fracasso começam a se alimentar umas das outras. Elas criam um loop que se reforça a cada volta e que fica cada vez mais difícil de quebrar. Olha só como funciona. A exaustão leva a pequenos erros. Esses erros são interpretados como prova de incompetência, o que gera autocrítica.
A autocrítica aumenta a ansiedade, que por sua vez consome mais energia e aprofunda a exaustão. E aí, o ciclo recomeça, só que cada vez mais forte. Essa aqui é a desconexão no seu estado mais puro. A realidade externa mostra sucesso, mostra competência, mas a experiência interna é de ser uma fraude, de não merecer aquele resultado. O esgotamento mental distorce a autoavaliação a um ponto que invalida as próprias conquistas. Então, o caminho para sair desse estado não passa por soluções mágicas, não. Ele passa por um princípio fundamental. A recuperação começa com a consciência e com o reconhecimento dos próprios limites. A tendência natural pode ser tentar se esforçar mais, forçar o foco, né? Mas isso é como tentar enxugar gelo. A verdadeira mudança começa quando se dá um passo para trás, para observar, para entender o que está acontecendo internamente e a aceitar esse estado, ao invés de ficar lutando contra ele. Na prática, isso significa investigar as verdadeiras fontes que estão drenando energia mental. O excesso de informação, a pressão por ser multitarefa, a preocupação que não para. E ao reconhecer essas fontes, se torna possível se dar permissão para desconectar, para criar espaço de paz mental. Muitas vezes a gente associa autocontrole a forçar a mente a fazer o que a gente quer. Mas talvez o verdadeiro autocontrole seja justamente o contrário. É a sabedoria de reconhecer quando a mente está sobrecarregada, a coragem de respeitar esses limites e a gentileza de se dar o tempo e o espaço necessários para o reequilíbrio.